Olá pessoal, canal Quadrinhos e Companhia trazendo mais um programinha para vocês. E o programinha de hoje é da série Curiosidades do Universo de Tex Willer. Dentro dessa série nós temos o propósito de trazer para vocês algumas curiosidades do universo do Tex, alguns detalhes importantes, né, de toda a trajetória do Tex para facilitar o entendimento de repente de alguns novos colecionadores, alguém que não conhece muito ainda o universo do Tex, ter algum contato, saber de alguns detalhes, de repente até mais para pegar uma afeição maior, quem sabe, né, pelo universo do Tex. E também fica sempre aquele meu convite, né, para você se inscrever. E você que já é inscrito, ou principalmente você que é colecionador do Tex, conhece o universo do Tex, fica aí o nosso pedido para você deixar também uma participação aí de alguma sugestão para nós trazer aqui como curiosidade, como dica, como orientação, de repente, importante, algo que seja bem relevante aí para o pessoal que gosta de Tex ou que procura entender melhor o universo do Tex, ok? Então vamos lá, o detalhezinho, a curiosidade, digamos, que eu vou trazer para vocês hoje é a respeito de data dentro do universo Tex comparado com as nossas datas, né? com a nossa história, nossa época, digamos assim, certo? Bem sabemos que o universo Tex é ambientado naturalmente no oeste americano, com algumas referências históricas do oeste americano e também com relação a períodos ali, né? Então é raro a gente ver assim, dentro da história do Tex, uma referência de ano, né? E é isso que eu quero trazer para vocês. Tem duas referências de anos que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente poder um pouquinho ver esse detalhe aí, né, dentro das HQs do Tex. O primeiro que eu quero trazer referência para vocês, que é, digamos, correto, né? E o segundo nem tanto, mas enfim, vamos conversar sobre isso. Aparece aqui nesta HQ do Tex, que é a Graphic Novel número 1. O Herói é a Lenda, aqui com a arte maravilhosa do Paolo Eleutério Serpieri. E aqui já no primeiro quadro, vou aproximar um pouquinho para vocês aqui, aparece um jornalista, né, entrevistando o Kit Carson, velhinho já, né? E no primeiro quadro aqui, né, um quadro narratório aqui de introdução para a história, já tem de cara assim, ó, ano 1913, Nova York, na parte baixa de Manhattan, e continua ali, falando, então introduzindo na história. Então veja bem, 1913, e aqui Kit Carson já está então com entre 75 e 85 anos, digamos, vamos enquadrar ele. Isso nos leva a crer que Kit Carson nasceu lá pelos anos de 1820, de repente, né? Por aí, mais ou menos por aí, tá? Isso nos dá assim uma época de mais ou menos aonde a gente encaixaria o Kit Carson, né? Dentro da história do oeste americano. Mas aqui tem um outro detalhe aqui nessa revista, que é basicamente onde se concentra a curiosidade. Essa revista aqui, pessoal, é Tex Coleção número 1. Foi lançada aqui no Brasil em 1987, se não me engano, 1986, 87, por ali. E ela vem reproduzir, né, reeditar todas as histórias do Tex aqui no Brasil na ordem certinha lá da Itália. Então ela traz a primeira história de Tex, né, que é o Totem Misterioso, né, conhecida, já bastante republicada em várias revistas. A primeira história, tá? A segunda história que aparece na revista, né, e aqui dentro tem mais de uma história. Tem o Totem Misterioso e logo na sequência, quando termina, inicia. Aqui vou mostrar para vocês a Mão Vermelha, certo? Dentro da mesma revista, eram histórias menores, né? Pois bem, nessa história A Mão Vermelha, ela inicia a narratória ali em cima assim, ó. Tarde de um dia de julho do ano de 1898. Veja bem, aqui lá no início da história do Tex, 1898, apenas 15 anos separa essas duas HQ aqui na narratória, né? E um Kit Carson velhinho internado já num asilo, né? Então, o que eu quero dizer com isso?
que quando iniciou aqui, lá no início do Tex mesmo, não existia o Kit Carson, né? Foi depois que ele entra na história, né? Mais adiante, o Tex também não era Ranger, pelo contrário, eram fora da lei. Enfim, tá? Então, assim, esse ano aqui do Tex Coleção, ele está errado, né? Ele está totalmente fora da história, assim, do universo de Tex. Isso é algo ruim? Não, não é algo ruim. Por quê? Porque quando você cria um personagem, você não tem, né, uma noção exata de toda a dimensão que ele vai tomar e de tudo que vai ser criado em torno desse personagem. É raro um personagem que já inicia-se exatamente pela sua origem. Muitos personagens dos quadrinhos, muitos super-heróis, enfim, foram criados, foram lançados e depois se pensou na origem desse personagem, né? Então isso é comum a gente ter visto. Então, ao longo dos anos, o Tex ele foi entrando realmente dentro do contexto da história americana, do oeste americano, então foi ganhando alguns pontos certos dentro da história, né? Então, e esse aqui do Kit Carson é algo que a gente pode ver que está bem plausível. E com relação então a esse detalhe do ano que estaria errado, aqui também no Brasil, esse aqui ele em 1980 e poucos, né, que ele saiu aqui na republicação, e quando foi lançado a primeira vez, na primeira edição, ele saiu no número 135, e aqui também estava no ano 1898, também estava errado. Porém, nós vamos ter uma nova republicação aqui no Tex em cores, né? Tex edição em cores, esse aqui já agora bem mais adiante, né, aqui do 2007, né? Esse aqui foi lançado lá na Itália, né? E aqui no Brasil é outubro de 2009, né? Aqui no Brasil. E aqui nós temos já diferente, nós já temos uma, não digo correção, mas o ano já não aparece mais. Então, se você observar ali, ó, tarde de um dia de julho, só isso, não tem mais o ano, né? Já não aparece aqui. Por quê? Porque ele foi, digamos, enquadrado dentro do universo Tex de uma maneira correta. E ainda para nós encerrar a nossa curiosidadezinha de hoje, quero trazer mais dois eventos aí que estão corretos, digamos, dentro do universo do Tex, né? Essa história aqui, o número 62 do Tex Edição Histórica, traz a história Entre Duas Bandeiras, que aborda a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana aconteceu no ano de 1861 a 1865. Foram 4 anos, né, de uma batalha sangrenta. E nessa história aqui, gente, Tex ele participa da Guerra Civil Americana. Não participa com Kit Carson, mas participa com outro amigo dele lá. Ou seja, então, Tex Willer é contemporâneo da Guerra Civil Americana. Então isso nos leva a um Tex nascendo lá em 1830, 1835 talvez, né? Para nos dar aí um Tex com 25 anos talvez, né? Participando da Guerra Civil Americana, né? Isso são tudo suposições, né, que eu estou fazendo. Essa história da Guerra Civil Americana, ela foi publicada inicialmente no Brasil no número 53, 54 e 55. E depois no Tex Coleção no número 160, 161 e 162. O Tex participando da Guerra Civil Americana, tá? E mais um outro detalhe também, antes para nós encerrar no videozinho de hoje. Essa edição aqui do Tex Especial de Férias, número 5, ela traz um evento na cidade de Santa Fé, onde Tex e o Kit Carson, eles vão solucionar lá um problema de um atentado contra o presidente dos Estados Unidos. E na época era Ulysses Grant. Esse presidente ele havia sido eleito em 1969, né, 5 anos depois do final da Guerra Civil Americana, né, e ele estava aqui no final do primeiro mandato e, segundo a história, ele ficou 8 anos, 2 mandatos, e aí ele estava fazendo um desfile de campanha e tal na cidade de Santa Fé, e Tex e o Kit Carson foram desvendar um mistério que tinha lá, que ele ia sofrer um atentado, e claro, evitaram este atentado. Por isso o Grant pôde governar durante 2 mandatos na história americana, certo, gente?
Então essa história, ela foi publicada inicialmente no Tex 305, Tex edição normal 305, 306. Saiu depois então em Tex especial de férias número 5. E logo aí nos próximos, sei lá, 6, 7, 8 meses vai estar saindo também no Tex coleção. Aí o pessoal que não tem essa história, mas coleciona o Tex coleção, logo vai estar saindo essa história para vocês conferirem, certo, gente? Então tá, é só um detalhezinho, né, que a gente vai catando aí nas histórias de Tex. Existem muitas referências históricas dentro do Tex, né, gente? Mas então só esses detalhezinhos aí para vocês, né, trazendo essa curiosidade para vocês, certo? Se você gostou, deixa aí o seu like aí no vídeo. E se você tiver uma sugestão, por favor, faça aí que nós vamos estar lendo e respondendo a todas assim que possível. Ok, gente? Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.